Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor André Lima e estou de volta para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Nós vimos em aulas anteriores os conceitos e os tipos de combustíveis fósseis. A gente viu que aqueles combustíveis fósseis são provenientes de uma fonte não renovável. O principal é o petróleo, mas tem o gás natural e tem o carvão também, por exemplo, tá bom? Esses derivados, eles quando são utilizados, há uma carga de poluentes muito grande que vão causar sérios impactos ambientais, tá? Principalmente porque, por exemplo, como o petróleo ele é uma substância natural, ele está ali no meio da terra, por exemplo, em reservas, ele vai ter impurezas, como enxofre, por exemplo, que tem um dano muito elevado no meio ambiente. Depois nós vimos uma aula sobre biocombustíveis, né? Biodiesel, álcool, bioetanol, e eles são provenientes da maioria de uma matriz vegetal, tá? Então por isso que são uma fonte renovável, que você vai plantar, vai colher, se for o caso, planta novamente, colhe, assim vai fazendo um ciclo, tá? Ele vai se renovando e você vai poder colocar parte desse biocombustível dentro do óleo diesel, dentro do combustível do petróleo, para poder diminuir o uso do combustível do petróleo, tá? E assim diminuir a carga de poluentes que você vai jogar para a atmosfera. Então, o biocombustível, ele tem a vantagem de que ele é renovável e ele é menos poluente. Mas isso quer dizer que ele não causa impacto ambiental? Não causa, causa sim, tá? Ele vai causar. Não é tão forte quanto o impacto causado pelo petróleo, mas ele vai causar impacto ambiental sim. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, tá? Os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis. Quando fala em impactos ambientais, geralmente a gente relaciona muito apenas aos automóveis, né? A queima de combustíveis pelos automóveis. Mas aqui ele vai muito mais além disso, tá? Nas indústrias também são utilizados combustíveis para poder gerar eletricidade. Na hora que vai fazer a prospecção, na hora que vai retirar o petróleo, pode ter vazamento. Quando vai fazer o transporte desse petróleo até chegar à refinaria, pode ter vazamento. Isso vai causar um prejuízo muito grande para a fauna e para a flora, tá? Que se estiver em contato com esse óleo que foi derramado, tá certo? Então, a queima, por exemplo, na nossa região, na região metropolitana de uma forma geral, vocês sabem que o transporte público é muito precário, é muito ruim, tá? Além de não ter veículos suficientes para a população, por isso que a maioria anda com ônibus lotados, são carros velhos, tá? Às vezes aqueles ônibus soltam aquelas fumaça preta, né? Porque ali o motor já não está bem regulado, certo? E eles não são confortáveis. Então a maioria das pessoas preferem tentar investir em um meio de transporte próprio do que usar o transporte coletivo, tá? Então, muitas vezes o cara ou compra uma moto ou compra um carro para poder se deslocar, ao invés de pegar um ônibus porque é desconfortável, é ruim, enfim, é de péssima qualidade, tá? Então, um ônibus que tem uma capacidade para levar 50 pessoas, seriam 50 carros que ele iria tirar da rua, tá? E seriam 50 carros a menos na rua queimando combustível. Mas isso não ocorre, tá? Porque não tem investimento em cima do transporte público. Então, com isso, com esse aumento do número de veículos nas ruas, também tem aumentado a emissão de gases poluentes que vai aumentar os impactos ambientais. Vamos falar sobre eles? Bora lá, bora começar. Impactos ambientais causados pelo petróleo bruto. O petróleo, ele por si só não é uma substância. Ele é um grupo de substâncias. Ele é uma mistura de várias substâncias, tá? Então, você vai retirar do petróleo o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e outros. Então, o petróleo, ele é uma mescla. São várias substâncias que tu vai ali fazer a composição dele. Ele precisa ser levado para a refinaria
para poder tirar. E é por isso que ele é valioso, porque dele você retira vários subprodutos. Tá? Você aproveita várias coisas dele, então por isso que ele é muito valioso. Mas aí, esse primeiro impacto ambiental vai falar antes de fazer o processo de refino, tá? Antes de obter os subprodutos, está falando do petróleo mesmo. Bem, a boa parte, a principal parte que o petróleo bruto ele vai causar impacto ambiental é quando está fazendo a prospecção, quando está retirando ele lá da reserva, que pode ter vazamentos, tá? Ou no transporte. Se eu sofrer algum acidente também, vai vazar esse óleo para o meio ambiente. Então, os principais impactos causados pelo petróleo bruto é no processo de prospecção e no processo de transporte, tá? Mas, além disso, aonde mais também pode ter impacto ambiental? Pode ter impacto causado pelas substâncias tóxicas descartadas como fluidos de perfuração, descartes de efluentes líquidos durante o refino do óleo, emissão de gases e vapores tóxicos para a atmosfera e resíduos sólidos que, em geral, são descartados em aterros industriais. Então, o principal impacto causado pelo petróleo bruto é na prospecção e no transporte. Mas, além disso, também tem esses outros fatores que estão envolvidos aí no processo de refino do petróleo, tá certo? Vamos lá, o que mais? Produtos da queima de combustíveis fósseis que causam impactos ambientais. Reações de combustão. Nós vamos ter dois tipos de reações de combustão. Combustão é queima. A combustão completa e a combustão incompleta. Compara essas três equações químicas aí. Elas são muito parecidas. A diferença está ali, olha, no produto. Na combustão completa, o produto é CO2. Nas incompletas, é CO ou C. Então, o que define se a combustão ela é completa ou incompleta é a quantidade, a disponibilidade de oxigênio. Se eu tenho oxigênio suficiente, eu consigo provocar uma combustão completa. Aí vai produzir gás carbônico e água. Agora, se não tiver oxigênio suficiente, aí serão as combustões incompletas, que é o monóxido de carbono e água, ou carbono, que é a fuligem, e água. No caso, por exemplo, assim, no motor do carro, para poder fazer a queima do combustível, é injetado um pouco do combustível com uma mistura de ar, que é o gás, tá? E lá uma faísca vai pegar essa mistura, que é uma mistura inflamável, a faísca vai fazer com que ela exploda. A formação de gases nessa explosão empurra o pistão e nisso o carro começa a se mover, tá? O que ocorre aí? Ao longo dos anos, se não forem feitas manutenções nos motores, principalmente esses carros grandes movidos a óleo diesel, então essa injeção de oxigênio ela não vem com uma quantidade suficiente. Então vai ter uma combustão incompleta. Na combustão incompleta vai começar a formar a fuligem, que é esse Czinho colocado aqui na última equação, que é aquela fumaça muito preta. Se você colocar um papel ou um tecido na saída do escapamento, no caso do papel tu passar teu dedo, vai vir aquele pozinho preto no teu dedo. Aquilo é fuligem, que é altamente danoso para o teu trato respiratório, por exemplo. Tá? Então, em cidades muito poluídas, as pessoas vão ficar com aquele mal-estar na garganta, aquele arranhado, muito provocado pela poluição, tá? Por essa fumaça preta que é emitida principalmente por carros grandes, né? Caçambas, ônibus, caminhões, que não tem um motor regulado, no caso, que ele já está ultrapassado. Ou então, ao invés da fuligem, também pode ser produzido o CO, que é chamado de monóxido de carbono. Por exemplo, há alguns anos ocorreu um incêndio em uma boate lá, acho que é Rio Grande do Sul, não estou bem lembrado agora, a Boate Kiss. Tá? Uma banda foi se apresentar lá, né, nessa danceteria, nessa casa de show. Para fazer um efeito visual, eles colocaram aqueles que chamam tipo uma faísca, vai soltando faísca, né? Não chega a ser uma fogueira. Só que essas faíscas, elas subiram muito altas. E para poder fazer isolamento acústico, essa casa ela era revestida com espuma. Então essas faíscas pegaram na espuma e começaram a pegar fogo.
Como era um ambiente muito fechado, lá não tinha muito oxigênio, também estava lotado, tinha bastante pessoas lá dentro que acabam consumindo oxigênio, né? Então lá não tinha muito oxigênio. E começou a ter uma combustão incompleta, produzindo monóxido de carbono. O problema é que quando esse gás ele é inalado, ele vai se combinar com a hemoglobina, que é o que está no sangue. A hemoglobina que é responsável de levar o oxigênio para o nosso sistema. Se por acaso esse monóxido de carbono se combina com a hemoglobina não consegue mais levar oxigênio. Então a pessoa ela morre asfixiada. E foi o que ocorreu lá nesse incêndio. Então eles começaram a tirar as pessoas, várias pessoas foram para o hospital e lá acabaram falecendo. Por quê? Porque inalaram muita fumaça, uma fumaça rica em monóxido de carbono. Então, esse monóxido de carbono foi se combinando com a hemoglobina e elas não conseguiam mais levar oxigênio. O sangue não conseguia mais transportar o oxigênio e a pessoa morria asfixiada. Tá? E na combustão completa? Na combustão completa produz o gás carbônico, que é o CO2. O gás carbônico ele não é tão tóxico quanto se comparado com o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é mais perigoso, tá? Não quer dizer também que ele não seja inofensivo, tá certo? O gás carbônico, ele é um gás estufa e também é um gás que vai contribuir para a formação da chuva ácida. Em termos de chuva ácida, ele não é tão perigoso porque o ácido que ele forma é um ácido fraco. Ele se decompõe. Então, para a chuva ácida, ele não é tão preocupante. Mas ele é um gás estufa. É o mais perigoso? Não é. Mas por que se fala tanto no gás carbônico? Porque certamente ele é o que é produzido em maior quantidade pelos vários processos existentes. Até mesmo ao respirar, produz gás carbônico. Toda queima produz gás carbônico. Olha que tem se queimado muito, né? Queimado combustível nos carros, queimado florestas, queimado combustível nas indústrias. Então, todo o processo de queima produz gás carbônico, tá certo? Então, a quantidade de gás carbônico produzida é imensa e todo esse gás vai se acumulando na atmosfera e vai, com o tempo, elevando a temperatura do planeta. Essa elevação de temperatura é que é chamado de efeito estufa. O excesso do efeito estufa é chamado de aquecimento global, que é uma desordem em nível global, tá bom? Então, quando se queima combustíveis, vamos ter essas possibilidades e esses impactos ambientais relacionados à queima de combustíveis, ok? Bora ver mais um tópico. Produtos da queima de combustíveis fósseis que causam impactos ambientais. O monóxido de carbono, que a gente falou, dióxido de carbono já falamos, fuligem também já falamos, óxido de enxofre, como eu disse, o petróleo, ele é uma substância natural, tá? Ele vai estar ali no meio da terra, ele vai estar lá no fundo, no subsolo. Então ele vai ter impurezas. E alguma dessas impurezas é enxofre. Os óxidos de enxofre são formados na queima desse combustível. Então ele tem enxofre, quando queima precisa ter o gás oxigênio, quando faz o processo de queima produz óxido de enxofre. Quando esses óxidos de enxofre são lançados na atmosfera, eles podem entrar em reação com a água presente na atmosfera, a umidade, a água, né, que vai estar vapor d'água. E a reação da água com esses óxidos de enxofre pode formar, por exemplo, H2SO4, que é um ácido muito forte. Então, para termos de chuva ácida, esse ácido ele é perigosíssimo, tá? Não é perigoso assim, não fazer, uma chuva ácida, de repente pegou e tiver. Não, não é nesse sentido. Mas, por exemplo, esse ácido, ele entra em reação com mármore, com calcário. Então, quando você tem monumentos, ou então essas construções mais antigas, que sempre tinham ali construído com mármore, ele está sofrendo com isso, porque ele está se desgastando, ele está se decompondo por causa da chuva ácida. Tá? Principalmente em países que sejam bastante poluentes. Por exemplo, na Índia, tem um palácio que é uma das 7 maravilhas modernas, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é o Taj Mahal. É um palácio lindo, belíssimo, muito rico em detalhes, todo feito em mármore. Todo feito em mármore. E ele está começando a perder os detalhes
porque ele está sofrendo o processo de decomposição por causa da chuva ácida, tá? Então, o óxido de enxofre, ele é muito perigoso. Junto com o óxido de enxofre, também vai ser produzido óxido de nitrogênio. Agora, como é que é produzido? Boa parte do ar atmosférico é composto por gás e nitrogênio, tá? 80% do ar, 70% do ar é gás e nitrogênio. Então, quando puxa o ar para poder fazer a queima do combustível, é lógico que vai vir também gás de nitrogênio. E esse gás misturado ali, na hora que fazer a queima, fazer a combustão, vai ter como um produto óxidos de nitrogênio. Dentro desses óxidos de nitrogênio, vai reagir com a água, pode formar HNO2 ou HNO3. O HNO3 ele é um ácido forte, que também vai contribuir para a chuva ácida. Tá? Aí vamos ter etileno. Tá? Esse etileno ele é um precursor do ozônio. Tá? Ele vai formar o gás ozônio. Quando fala em gás ozônio, em camadas mais elevadas da atmosfera, a gente vai ficar mais tranquilo, porque ele vai ser uma espécie de barreira, ele vai proteger a Terra dos raios ultravioletas, mas o ozônio aqui na nossa camada, onde a gente respira, ele é tóxico, ele é venenoso, tá? Então ele é prejudicial para a gente. Por isso que esse etileno também vai ser um problema. Compostos orgânicos voláteis, esses compostos orgânicos voláteis, por exemplo, cetonas, aldeídos. Na gasolina vai ter hidrocarbonetos aromáticos. Então, esses compostos também vão estar indo para a atmosfera e vão estar se acumulando. Tá? E material particulado. O material particulado se refere ao material sólido que está em suspensão, como poeira, por exemplo, tá? Areia. E também materiais líquidos ou gases que sejam poluentes. Tá? Então, aquela fumaça, por exemplo, são materiais particulados também, que também vão prejudicar danos à saúde humana. Impactos ambientais causados pelos derivados do petróleo. Gasolina, querosene, óleo diesel. Os três são derivados do petróleo. Os três são hidrocarbonetos. Os três, quando queimarem, vão produzir, se for uma combustão completa, gás carbônico e água. CO2 e água, se for combustão completa. Tá bom? O que ocorre aí? O óleo diesel, dentre os três, é o que tem maior número de carbonos. Portanto, quando eu fizer o balanceamento da equação de combustão, é ele que vai produzir maior quantidade de gás carbônico, de CO2. Desses três, a gasolina é que tem menor número de carbonos, é C8H18. Então, quando eu fizer o balanceamento da equação de combustão, ela é que vai dar menor quantidade de CO2 produzida. Então, se eu for comparar a queima desses três, a gasolina vai ser menos poluente do que o querosene, e o querosene é menos poluente do que o óleo diesel. Então, dos três, o óleo diesel ele que vai ter uma carga de poluição muito maior, tá certo? Quanto mais carbonos, pessoal, mais poluente ele vai ser. Ele é bem energético, isso de fato ele é, tá? Ele vai ter mais energia, só que ele vai poluir mais também o meio ambiente, tá certo? Quanto mais carbonos, mais gás carbônico, mais poluente vai ser lançado. Então, entre esses três, a gasolina, depois vem querosene e, por último, o óleo diesel. Impactos ambientais causados pelo carvão. O carvão, principalmente o carvão mineral, ele é uma fonte de energia barata. Tá? Então, algumas indústrias estavam usando o carvão porque economizavam no custo de operação. Só que a queima desse carvão, ele polui muito o meio ambiente. Tá? Por exemplo, quando você queima o carvão, ele vai liberar quase que o dobro de gás carbônico do que a mesma quantidade equivalente, no caso, do petróleo. E quando eu falo petróleo, não estou falando do querosene, do óleo, não, estou falando do petróleo, com tudo junto lá dentro. Com tudo junto, com gasolina, com óleo diesel, com querosene. O carvão sozinho, para produzir a mesma quantidade de energia, vai liberar quase que o dobro de gás carbônico do que o petróleo, tá? Do que se usasse o petróleo. Então, ele é muito poluente, muito poluente. Algumas indústrias é que já têm se conscientizado e começado a trocar essa fonte, essa matriz energética por outras menos poluentes, tá?
mas aí vai necessitar de um financiamento, de um investimento para poder mudar essa matriz, tá? Então, algumas empresas que têm uma consciência ambiental já estão trocando, decidindo de usar o carvão mineral porque ele polui muito a atmosfera. Impactos ambientais causados pelo gás natural. O principal componente do gás natural é o gás metano. Met, um carbono. An, ligações simples. O, hidrocarboneto. Então, metano é o CH4. Como aquilo que eu falei agora há pouco, lá na slide anterior. Quanto maior o número de carbonos, maior a carga de poluição. Nesse caso, o gás natural tem apenas um carbono. Então, quer dizer que a carga de poluição provocada por ele é mínima, tá? É muito pouca. Então, dentro dessas matrizes energéticas que a gente estava falando, dentro desses combustíveis, o gás natural, o gás metano, é um daqueles que vão produzir menor impacto no meio ambiente, tá? No caso aqui, na tela de vocês, tem um exemplo de um carro adaptado. Ele praticamente perdeu a mala, né, para colocar os cilindros de gás. Aqui na nossa região não é muito comum, né? A gente, por exemplo, eu não lembro de ver um posto preparado para poder abastecer com gás, por exemplo. Mas em outras cidades já é mais comum, já é mais cultura de ter carros que funcionam à base de gás natural, tá? Ele é mais econômico e polui menos também o meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. O que a gente tem para falar sobre desenvolvimento sustentável? É o seguinte, nós precisamos de energia, isso é fato, né? Isso é fato. Como viver atualmente sem energia? Seria um caos, né? Imagina tudo, semáforos, lâmpadas à noite na cidade, sem poder ligar um computador, ligar uma TV, enfim. Então não há como a gente viver sem energia, então a gente precisa produzir energia. Mas a gente também tem que produzir com cuidado para não degradar o meio ambiente. Porque se a gente apenas consumir e não deixar o meio ambiente se restabelecer, as gerações futuras não vão ter acesso a essa natureza, não vão ter acesso a esse ambiente onde ele possa visualizar, vislumbrar, ver e curtir. Tudo pode acabar. Então isso quer desenvolver de um modo sustentável. Aquilo que você consiga progredir, que você consiga tirar proveito disso, mas sem necessariamente estar acabando com a natureza, tem que preservar de alguma forma, tá bom? Então, quais são as ações que podem promover um desenvolvimento sustentável? Está colocado na tela de vocês. Precisamos conscientizar acerca do consumo e da finitude dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem acabar sim. Por exemplo, na nossa região, nós temos uma região que é muito abundante em água. Então nós não temos consciência de que essa água um dia ela pode acabar. Não é acabar de dizer que não vai ter mais água, vai ficar tudo no deserto, não é isso. É água potável, água própria para o consumo. Tá? Então pode ser daqui a um tempo essa água vai estar tão poluída que não vai conseguir consumir ela mais. Tá? Que a gente acaba usando de forma errada, que não tenha consciência e no final as futuras gerações podem não ter mais esse recurso natural, tá certo? Então precisa se conscientizar e começar a trabalhar desde já para que as gerações futuras tenham acesso também. Conciliar conservação ambiental, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então tem gente, por exemplo, tem países que querem ver apenas desenvolvimento econômico, tá? Se vai fazer bem ou não para o meio ambiente, não importa, ele quer ganhar o dinheiro. É o caso, por exemplo, do Donald Trump, quando ele era presidente, quando ele estava presidente dos Estados Unidos, ele saiu dos acordos com as outras nações, né, para um mutirão para tentar reduzir a temperatura do planeta e tentar reduzir a emissão de gás. Ele foi lá e disse, não quero isso. Por quê? Porque ele só visa o lucro, ele só visa o dinheiro, tá? Então, assim, por exemplo, ele sabe que para uma empresa poluir menos vai ter que fazer investimento. Ele não quer saber de gastar, ele quer saber de ganhar, tá? Então, o que precisa é conciliar conservação ambiental
com desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então, essas três esferas precisam estar unidas e elas crescerem. Não só uma em detrimento das outras. Todas precisam crescerem, tá? Melhorar metodologias de produção, aquelas que vocês conseguem produzir mais, poluindo menos e consumindo menos. Minimizar o consumo de energia. Minimizar a quantidade de resíduos. Produzir menos lixo, não é isso? Providenciar descarte seguro de resíduos. Aqui vai entrar também muito aquela questão lá da reciclagem, tá? E restaurar o meio ambiente. Então, todas essas ações vão promover o desenvolvimento sustentável. Aquilo que a gente vai alcançar, aquilo que deseja, e também vai deixar para gerações futuras. Aquecimento global, natural ou antropológico? Pessoal, o aquecimento global ele é uma desordem no clima do planeta. Ele é causado pelo excesso do efeito estufa. O efeito estufa por si só, ele é um fenômeno benéfico, tá? É por causa do efeito estufa que há vida na Terra. Outros planetas que não têm atmosfera e não têm efeito estufa, não tem vida nenhuma. Não tem vida. Então, no nosso planeta, há vida. No nosso planeta, a temperatura ela é mais ou menos constante. Então, tem uma variação, tem lugares mais frios, tem lugares mais quentes, só que esse aumento ou diminuição da temperatura não é muito brusco, tá? Não é. Por exemplo, Belém tem uma média ali de temperatura máxima de 32, 33, 34 graus, mínima 28, 27. Então, não é uma diferença muito grande, comparado com outros planetas que não têm atmosfera, por exemplo, tá? Então, essa manutenção da temperatura é causada pelo efeito estufa. Então, isso é bom para a gente. O problema é que, desde a Revolução Industrial para cá, a quantidade de gases estufa lançado para a atmosfera tem aumentado muito. Quando a gente fala em gás estufa, escuta-se gás carbônico, que é o CO2, gás metano, que é o CH4, água, vapor de água também é um gás estufa, tá? E tem outros, logicamente. Moléculas que têm 3 átomos para cima já são gases estufa. Então, esses gases vão se acumulando e ele vai impedindo a saída dos raios infravermelho, que infravermelho é em forma de calor. Então, esse infravermelho vai ficando preso aqui na Terra e vai elevando a temperatura. O aumento desenfreado dessa temperatura provoca o aquecimento global, que é uma desordem em nível mundial. Por exemplo, antigamente falava-se que era impossível ter tornados no hemisfério sul do planeta. A gente já vê uns e outros tornados acontecendo aqui no sul do Brasil. Tá? O que era impossível já não é mais. Tá? Então, por que antigamente nunca ocorria e agora está ocorrendo? Por causa da desordem. Tá? A desordem climática, que é o aquecimento global. E as previsões daquilo que pode ocorrer pelo aquecimento global não são boas. Tá? É uma catástrofe. A raça humana vai correr sérios riscos de extinção se não começar a cuidar, se não começar a tentar minimizar o impacto causado pelo aquecimento global. Então, o que ocorre? Há cientistas que defendem que o efeito estufa, no caso aquecimento global, tá? Ele é um fenômeno natural, pelas emissões vulcânicas, pelas queimadas, pela decomposição da matéria orgânica. Então, naturalmente, a própria natureza vai produzir gás carbônico e o aumento desse gás na atmosfera vai provocar o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Tá, tudo bem. Que a natureza pode produzir? Pode. Isso pode, de fato. Porém, nós, seres humanos, com nossas ações, tá? Nossos desejos, nossas necessidades, a gente tem aumentado em muito a quantidade de gases emitidos para a atmosfera. Tá? Um desses exemplos, por exemplo, é o uso de petróleo. A natureza por si só não ia pegar o petróleo lá no subsolo e queimar para poder jogar na atmosfera. Não, a gente vai fazer isso por causa das
desejo dos seres humanos. Eu preciso fazer algo com energia e tal, então vou queimar o petróleo, por exemplo. Tá? Então ele vai pegar um carbono que não fazia parte do ciclo há milhares de anos e ele vai introduzir esse carbono de volta à atmosfera. Portanto, as ações humanas têm sim agravado o efeito estufa e está sempre encaminhando para o aquecimento global. Então está mais para um fenômeno antropológico, tá? Pelas ações humanas. Ações que minimizam os impactos ambientais. Uma dessas ações é o uso de conversores catalíticos. Tá? Aqui no Brasil já é obrigado, já é por lei, que os carros, quando saem da fábrica, já venham com esse conversor catalítico lá no escapamento. O que é um catalisador? O catalisador ele vai acelerar a velocidade de uma reação química. E nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um gás que é muito perigoso e vai transformar ele em outro gás que seja menos perigoso. Por exemplo, no escapamento desse carro, veja a seta que ela mostra a direção dos gases. Ele vai da esquerda para a direita. Quais são os gases que estão vindo lá do escapamento, lá da queima? O CO2, o CO, NO2 e NO. Quando passa por essa rede de suporte lá do catalisador, que tem pequenas esferas, o que vai sair do outro lado? Sai água, sai CO2 e N2. Água e N2 estão presentes na atmosfera, CO2 também, que é menos tóxico do que o CO, por exemplo. Então ele vai pegar um gás que ele é muito perigoso e transformar em outro que é menos perigoso. Então é isso que ele vai fazer. Ele faz isso em um processo muito rápido, tá? Em frações de milésimos de segundo, assim, ele vai fazer esse processo aí. Então esse é o conversor catalítico. Combustíveis renováveis. Os combustíveis renováveis, ele vai ter uma carga de poluição menor se comparado com o combustível de petróleo. Ele não vai ter impurezas com enxofre, tá? Então ele não vai contribuir tanto para o processo de chuva ácida. E ele também acaba meio que ajudando a natureza. Por ser uma fonte renovável, o tempo todo ele vai estar sendo plantado, se for uma matriz vegetal. E à medida que ele vai crescendo, ele vai capturar carbono da atmosfera pelo processo de fotossíntese. Tá? Então, o uso de combustíveis renováveis. E também outra coisa, quando você utiliza o combustível renovável, você vai estar queimando e liberando um carbono que já era parte do ciclo. Diferente do petróleo, que era um carbono que já estava isolado. Tá? Então você vai pegar um carbono que é parte do ciclo. Então também ele reduz o impacto, ou ele vai minimizar o impacto ambiental. Enfim, então aqui tem só a revisão final. Tá? Esse capítulo abordou os danos mais relevantes causados pelo manejo do petróleo bruto são os vazamentos que podem ocorrer durante a extração ou seu transporte, as emissões de gases e vapores tóxicos e o descarte de efluentes líquidos. Os principais produtos da queima de combustíveis fósseis que causam impactos ambientais são monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, fuligem, que é o C, óxido de enxofre e material particulado. O aquecimento global, as chuvas ácidas, a redução da qualidade do ar estão entre os principais impactos ambientais causados pelos derivados do petróleo. O carvão é o combustível fóssil que mais causa impacto ambiental. A sua queima libera óxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, além de material particulado. O gás natural é o combustível fóssil que menos causa impacto ambiental, sendo bastante utilizado em indústria e automóveis. O desenvolvimento sustentável envolve ações capazes de garantir as condições necessárias para a sobrevivência e o progresso de futuras gerações. Aí, nós vamos resolver esses exemplos, tá? Só para tentar colocar em debate aquilo que a gente está vendo durante essa aula. Exemplo 1. A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O Protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e de outros gases, demonstra grande preocupação atual com o meio ambiente.
O excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequência? Letra A, maior produção de chuvas ácidas? Sim. E o aumento da camada de ozônio? Não. Seria até bom para a gente se tivesse um aumento na camada de ozônio, porque ele ia filtrar mais os raios ultravioletas, não é isso? Então não é a letra A. Letra B, aumento do efeito estufa? Sim. Aumento dos oceanos? Sim. O que tem a ver nível do oceano? É porque quando você aumenta o efeito estufa, você provoca o aquecimento global. Com a temperatura mais elevadas, os gelos das calotas polares começam a derreter e esse gelo derretido vai aumentar o nível dos oceanos. Então, a resposta é a letra B, de bolo. Bora ver o que tem mais. Letra C. Maior resfriamento global? Não, resfriamento não. Aquecimento. Está errado a letra C. Letra D. Destruição da camada de ozônio? Sim. Se for CFC, ele pode destruir sim. E diminuição do efeito estufa? Não. Aumento do efeito estufa. Está errado a letra D. Letra E. Maior resfriamento global? Não. Maior aquecimento global. Então, confirma a única resposta para esse exemplo é a letra B. Exemplo 2. A concentração de gás na atmosfera vem aumentando de modo significativo desde meados do século XIX. Estima-se que se quadruplicou no ano 2000. Qual dos fatores a seguir é o principal responsável por esse aumento? Letra A. Ampliação de áreas de terras cultivadas? Letra B. Utilização crescente de combustíveis fósseis? Sim. Por quê? Porque tem aumentado o número de automóveis nas ruas, né? Quanto mais carros, mais combustíveis você vai utilizar. Também aumentou, por exemplo, assim, viagens de avião. E o avião queima querosene. Ele vai poluir bastante também a atmosfera com esse combustível. Então, quanto mais viagens, mais poluentes vai ter. Então, a resposta é a letra B. Utilização crescente de combustíveis fósseis, tá bom? Bora ver ter mais um exemplo. Terceira. Em junho de 2012, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a Conferência Rio+20. Os principais focos de discussão dessa conferência diziam respeito à sustentabilidade do planeta e à poluição da água e do ar. Em relação a esse último aspecto, poluição do ar, sabe-se que alguns gases são importantes para a vida no planeta. A preocupação com esses gases é justificada, pois, de um modo geral, pode-se afirmar que: letra A. O metano e o gás carbônico estão relacionados com a radiação ultravioleta? Não. Quem está relacionado com a radiação ultravioleta é o gás ozônio, tá? O metano e o gás carbônico estão relacionados com o efeito estufa, tá bom? Está errado a letra A. Letra B. O gás metano está relacionado com a radiação ultravioleta? Não. Quem está relacionado com a radiação ultravioleta é o ozônio. Está errado a letra B. Tá? Letra C. Os NOx, óxido de nitrogênio, estão relacionados ao efeito estufa? Também, só que principalmente a chuva ácida, tá? Que ele vai formar o HNO3, tá? Então é chuva ácida. Letra D. O ozônio, que é o O3, está relacionado à radiação ultravioleta? Sim, está. O metano e o gás carbônico ao efeito estufa? Sim, está. E os NOx, a chuva ácida? Sim, correto. Então, resposta para esse exemplo, letra D de dado. D de Deus. Ok, meus queridos? Então é isso, tá? O que eu tinha para falar para vocês. Eu vou finalizar a aula, tá? Então, assistam. Se for o caso, pesquise um pouco mais na internet sobre o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tragam para a gente entrar em debate sobre esse conteúdo, tá bom? Então, a gente vai terminar aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar a parte de funções orgânicas, tá ok? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço, pessoal. Valeu, tchau!